Bom, agora vamos voltar aqui ao assunto de invasão de terras, posse, dono da área, vítima desses casos. Vamos lá, Álvaro. Como que faz? Fabélia, é uma situação alarmante, os produtores estão preocupados. Na nossa cidade, infelizmente, tivemos um episódio de pichação de placas de várias propriedades há alguns dias e isso acaba gerando essa apreensão nos produtores. E eu gosto de falar desse assunto separando vários momentos, né? O primeiro momento é antes de sua propriedade vir a ser alvo de uma invasão com algum interesse numa desapropriação. O segundo momento, Fabélia, é na iminência de alguma tentativa de invasão. E depois o terceiro momento, quando há uma consumação dessa invasão. Cada uma dessas três fases exigem cuidados e diligências específicos, né? Para você evitar uma desapropriação, deixar que sua fazenda não seja alvo desse tipo de procedimento que está previsto na Constituição, é fundamental que o seu imóvel seja produtivo. Mas não Então, a adianta. invasão não está prevista na Constituição, né? Não está prevista. Mas não adianta que ele seja produtivo. É preciso comprovar essa produtividade. E eu faço esse destaque porque alguns ditos movimentos sociais, eles visam imóveis desorganizados. Então, a medida principal paliativa e preventiva é gestão, é organização. Organizar a documentação da fazenda, a escritura, o georreferenciamento, a documentação que mostra que a sua fazenda é produtiva, seja ela de gado, seja ela de lavoura. Se você é um produtor bem organizado, você acaba se tornando desinteressante para esses ditos movimentos sociais. Eu acho que esse é o primeiro cuidado. Nessa questão produtiva, se eu estiver arrendando a minha área, eu sou considerada produtiva ou eu posso ser considerado ali só um improdutivo? Fabélia, excelente pergunta. O Estatuto da Terra veio em 64, na época da ditadura, para justamente combater a especulação imobiliária no meio rural. E uma das principais figuras são os contratos de arrendamento, de parceria e hoje contrato de integração. Então, você pode produzir diretamente ou através de algum terceiro. Através, por exemplo, é legal. É totalmente legal. Se caso for questionada a produtividade, você vai anexar o respectivo contrato e as notas fiscais de insumos e de venda de produção do seu arrendatário ou do seu parceiro outorgado. Aquela função social, que é o nome que eles gostam de usar, a terra está cumprindo. Perfeitamente. A função social ela é cumprida quando você tem uma produtividade racional, quando você respeita normas ambientais e normas trabalhistas visando o bem-estar dos funcionários e dos proprietários, ainda que o imóvel seja cedido a terceiro. Então esse é o primeiro momento, tornar desinteressante eventual desapropriação. E lembrando que a Constituição veda a desapropriação de pequenos e médios imóveis rurais se o proprietário tiver apenas aquele imóvel. E essa questão de médio e de pequeno e médio, ele também varia de acordo com a região, né? Exatamente. A legislação traz de acordo com a quantidade de módulos. Então, até 4 módulos fiscais, que vai depender de cada município. Em Jataí são 40 hectares, então até 160 hectares é pequena propriedade aqui. De 4, salvo engano, a 12 módulos fiscais é considerado uma média propriedade. Acima de 12 ou 16, uma grande propriedade. Então, é preciso documentar a produtividade do imóvel para se tornar desinteressante para essas invasões. E a gente tem aí no Mato Grosso algumas áreas que o pessoal, se a gente pegar no Mato Grosso comparado com o sul do país, seria grande área, mas na realidade lá em algumas regiões precisa deixar 80% de reserva, então enquadram aí nessas áreas médias, né? Só para a gente, antes da gente seguir, para eu trazer uma notícia aqui de última hora, o governador Ronaldo Caiado, ele foi internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde vai passar por uma cirurgia de revascularização do miocárdio. Então, é a popular Ponte de Safena. A informação é do jornal Globo e, recentemente, ele tinha sentido palpitação no peito e aí, durante os exames de rotina, foi identificada a necessidade de cirurgia. Então, Ponte de Safena
É uma cirurgia, vamos dizer assim, simples, mas não deixa de ser um cuidado necessário aí para que as pessoas tenham todo um cuidado aí para quem já está com a idade dele, o ritmo acelerado que ele vive. Vamos continuar aqui. Saúde, melhoras ao governador. Então, a gente tem, de acordo com as regiões, essas áreas. Então, e qual seria o segundo momento? Que você falou aí do primeiro, é que eu mantenha a organização da minha propriedade. Perfeito. No segundo momento. Fabélia, mesmo organizado, né, uma propriedade ela é passível de, às vezes, ser alvo aí de algum movimento, né? E é importante a informação rápida, chegar às autoridades competentes e responsáveis. Nós tivemos ontem, no auditório do Sindicato Rural, juntamente com a Polícia Militar do Estado de Goiás, debatendo exatamente essas situações, em que alguns movimentos ou alguns invasores individualmente tentam ingressar em propriedades rurais. O que foi pontuado e reforçado é que essa informação chegando de forma assertiva, rápida, à corporação vai buscar o flagrante para repulsar essas invasões. Então não basta só a organização que nós falamos no primeiro momento, é fundamental, acima de tudo, tecnologia. Né? Localização. A zona rural, ela tem as suas particularidades, é muito mais difícil você chegar até um imóvel rural, porque são várias estradas vicinais, muitas vezes que não estão mapeadas ainda. Gente, aquela história da mais batida... Pega ali, ó, aí você vai e segue a mais batida. Aquilo dá uma surra na gente, porque a gente chega, as duas estão bem batidas. Exatamente, é um bom exemplo, Fabélia. E ficou bem pontuado que para a Polícia Militar agir, é preciso que ela chegue e pegue a invasão, o esbulho possessório, que é um crime tipificado no Código Penal, acontecendo naquele momento. Então, descarregando ali aquela muvuca toda... A mudança, as barracas, né, cortando alguma coisa, fazendo uma picada. Então, para a Polícia Militar chegar ali a tempo, é importante que a comunicação seja rápida. Né? Produtores hoje, nas micro-regiões de Jataí, eles possuem grupos de WhatsApp para fazer essa comunicação rápida e ter o contato direto com a corporação. Esse é um ponto. Segundo, monitoramento por câmeras. Algumas regiões, os produtores estão fazendo ali suas associações para monitorar pontos estratégicos daquela região. Isso também leva essa informação de forma mais rápida. Álvaro, agora, existem algumas situações em que às vezes o produtor deixa a propriedade lá com os funcionários, ele vai para a cidade, tem alguns acessos que quase não é visto e quando descobre já tem uma semana que esse pessoal está por lá. Uma dica para não deixar desguarnecido nenhum lado. Fabélia, algo que até foi discutido ontem na reunião no Sindicato Rural, é a formação de grupos de produtores. Não só no WhatsApp, por exemplo, para manter essa comunicação de forma mais ágil, mas também para custear, talvez, alguns serviços de vigilância particular, para ter aquela rota, para mapear toda aquela micro-região e fazer ali uma ronda diária, talvez em mais de um período no dia, para evitar esse tipo de situação. Porque é uma particularidade, né? As fazendas muitas vezes são grandes, de enorme extensão. E o proprietário, ou talvez os seus funcionários, não conseguem dar ali, olhar toda ela em determinados períodos. Então essa é uma das sugestões que a gente traz, né? Não só grupos em redes sociais entre os produtores daquela localidade, mas também vigilância por câmeras e grupos custeando aí talvez vigilâncias particulares para que essa informação chegue rápido até a Polícia Militar, para que não se consolide aquela invasão. Agora, nós estamos falando de vigilância privada, nós não estamos falando de jagunço, tá, gente? Por favor, não confunda, porque daqui a pouco, do jeito que estão gostando de desvirtuar, vai dizer assim, olha, Sucesso no Campo está mandando contratar jagunço. Calma. E terceiro ponto, o que vai acontecer? Minha propriedade, vamos falar de 2 pontos. Ela estava meio desorganizada. E aí foi invadida. Fabélia, mesmo uma propriedade desorganizada, caso não haja um procedimento dentro do INCRA
para fazer uma vistoria agronômica e haja uma invasão dela, ela não vai poder ser desapropriada por conta daquela invasão. Porque a própria invasão vai prejudicar a produtividade dela. Então, existe norma específica de que se não existir um procedimento administrativo no INCRA para fazer essa vistoria agronômica e o imóvel foi invadido, você não vai poder utilizar aquelas informações. A invasão acaba prejudicando a produção. É como um ladrão querer roubar e justificar que ele está roubando porque ele precisa. Exatamente. Ele vai criar sua própria oportunidade, ele vai atrapalhar a produção daquele imóvel para depois ele vir a sofrer uma desapropriação. E hoje, convenhamos, Fabélia, principalmente na nossa região, são pouquíssimos os imóveis que não são produtivos. Está faltando, na verdade, área para produzir. Então, é verdade. Nós saímos na década de 60, 70 de importadores de alimentos. Hoje nós somos autossuficientes e exportamos para vários países do mundo. Claro que existe uma exceção ou outra, né, de um proprietário que comprou aquele imóvel só para especulação, por exemplo, mas são raridades hoje em dia. E aqui na nossa região não tem isso. Não tem. O valor da terra é tão alto que ninguém deixa essa terra parada. Exatamente. Então, assim, a demanda por alimentos, por fibras, por bioenergia é muito grande. Mas nessa situação de improdutividade e invasão, esse seria o desfecho. E se instalar a invasão, qual é a orientação para o produtor? Identificou, tem lá um acampamento sem terra. Fabélia, se saiu da situação de flagrante, a Polícia Militar precisa ainda assim ser acionada para ir até o local e documentar através de um boletim de ocorrência, né, essa situação. Mas só isso não vai ser suficiente. O proprietário, o possuidor, vai ter que buscar uma medida judicial para reverter essa situação e retomar a posse total ou parcial que ele tenha perdido, através dos remédios possessórios, né, que existem no nosso país. E, mais uma vez, organização e tecnologia vão ser determinantes para ele conseguir uma decisão liminar favorável e obrigar a retirada desses invasores da sua fazenda. Mas ele precisa de provas, né? Não adianta só ele chegar lá para o juiz e falar para o juiz. Ele precisa mostrar que ele tem um título de propriedade registrado, que ele é o proprietário ou o possuidor, por exemplo, um arrendatário, um outorgante com contrato. Ele precisa mostrar a data em que houve a invasão, por exemplo, através do boletim de ocorrência. Ele precisa mostrar que perdeu aquela posse e que a área dele era produtiva. Notas fiscais de insumo, notas fiscais de venda de gado, de venda de grãos, de venda de cana. Tudo isso é documento que vai ser só pesado pelo juiz na hora de deferir ou não uma liminar possessória. Fotos de satélite, imagens de drone, ata notarial. Você vai lá no tabelionato de notas e leva o tabelião para certificar aquela situação. Você mostra para o juiz o que está acontecendo, até com vídeos, né, captados pelos celulares, e estando preenchidos os requisitos da legislação, o juiz vai dar uma ordem ali para desocupar espontaneamente em 5, 10 dias, sob pena de ser despejado com reforço policial. Rapidinho aí, que a gente já está terminando, e com esse papo lá do STF de ter que fazer um conselho. Veio a decisão do Barroso, nós já falamos sobre ela. Infelizmente, em litígios coletivos, então se envolver esses movimentos, vai ser necessária aí uma comissão para fazer uma prévia mediação e inspeções na área. O Tribunal de Goiás já instituiu a sua comissão. Ela está iniciando o seu funcionamento. A gente quase não tem litígios coletivos no nosso estado. Até a Polícia Militar ontem falou que são pouquíssimos os casos. Mas em estados que não tiverem essa comissão, é importante os advogados se arregimentarem junto ao tribunal para que seja instituída, para que haja o cumprimento mais rápido possível dessas liminares, dessas decisões, e se reintegre o proprietário na posse do bem.